O Brasil tem extensões incomuns, com uma fronteira quase impossível de se controlar. E, para piorar essa relação, nossos vizinhos são nada mais, nada menos do que os maiores produtores de drogas do mundo, precisando do nosso litoral do lado oposto do continente para enviar cargas para a Europa, a África, a Ásia e a Oceania. Por conta disso, as divisas são locais comuns de confronto e violência entre policiais e facções. Mas uma coisa é certa, entrar no caminho do exército brasileiro pode te custar muito caro. O Brasil sofreu um ataque inesperado das Farc e rapidamente preparou sua resposta, tendo sucesso em uma operação que se tornou exemplo pelo mundo entre os militares. Contaremos os detalhes dessa história no vídeo de hoje. E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Filos, esse aqui é o Planeta Novo, seja bem-vindo ao nosso canal se você não conhece ainda, se você conhece, seja bem-vindo novamente. Já peço, claro, que você deixe o seu like nesse vídeo pra apoiar a gente, que é bem importante. Hoje eu tô aqui com o meu parceiro Digo Black. E aí, Digo? E aí, meu querido, como é que tamo? De boa, tudo certo. Suave, Bright. Qual vai ser a meta de likes pro vídeo? Meta de like hoje eu quero 7.620. 7.620 likes, então a gente conta com vocês pra bater essa meta, bora pro vídeo. Bom, pra gente entender toda essa história, que tem bastante detalhe, tem bastante coisa que aconteceu pra levar até o seu desfecho, né? É bom a gente destacar que tem um espaço gigantesco de floresta amazônica no Brasil que só não é desabitado por conta da presença do exército. Essa região ela é uma região coberta pela selva, onde existem pequenas bases militares. No dia 26 de fevereiro de 1991, então, um destacamento do exército estava ali montando uma guarda às margens do rio Traíra, que marca a fronteira do Brasil com a Colômbia. Naquele momento, eram 17 militares comandados pelo tenente Frederico de Freitas. A função desses militares na época era cuidar de uma área muito disputada por garimpeiros clandestinos. E esses garimpeiros, então, eles tinham grupos com a maioria de colombianos, mas também tinha alguns brasileiros. Eles basicamente atravessavam o rio violando a fronteira para procurar por ouro. Quem tinha outorga de exploração comercial nessa região era a mineradora Paranapanema, mas eles tinham abandonado, então deram essa brecha aí, né? Eles também deixaram grandes lavras sem guarnição, o que atraía toda a atenção desses garimpeiros. Imagina, né? Um local que os caras fizeram pra poder trabalhar, digamos assim, foi abandonado com material ou até mesmo sem material, mas tudo já meio que predisposto pra galera Pra continuar, quem chegasse, digamos né? assim. E sendo ouro, né? Uhum. Tipo, era meio óbvio que muita gente ia atrás. Sim. Bom, pra coibir essa situação, então, o exército brasileiro lá em 1990, então antes desse acontecimento, que a gente vai trazer os detalhes pra vocês, através do 1º Batalhão de Forças Especiais, executou a chamada Operação Jatuarana. Essa operação tinha como objetivo, basicamente, limpar a área, né? No que é conhecido como o Destacamento Traíra. Essa base Traíra, ela tinha sido construída com material encontrado no próprio local, como o Digo falou, tinha um material lá, então eles tinham construído com esse material que já tinha sobrado, né? Essa base tinha piso elevado para evitar as enchentes e também eram protegidos por 2 torres de vigia e pequenas trincheiras para posicionamento de metralhadoras. A presença desse destacamento das forças especiais estava dando certo, com várias detenções dos garimpeiros que passavam por ali, então o prejuízo passou a ser sentido por um grupo que se beneficiava bastante desse garimpo clandestino. Esse grupo foi o grupo das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. As Farc, que até hoje em dia são muito famosas e já foram ainda mais famosas em outros momentos, né? Muita gente já deve ter ouvido falar, representam basicamente uma organização paramilitar que se autoproclamava como uma guerrilha revolucionária marxista-leninista, que operava com táticas de guerrilha. Dentre as ações que eles fizeram, eles lutaram pela implantação do socialismo na Colômbia e também defendiam os direitos dos presos colombianos. Essa guerrilha foi criada em 1964 por Manuel Marulanda e aos poucos foi crescendo e tinha então milhares de membros, era realmente um grupo bem grande. Inicialmente eles controlavam apenas áreas rurais remotas, então de início eles não eram o grupo que depois foi se tornar, né, obviamente, mas a partir ali do início dos anos 1980 começaram a se transformar em um exército irregular, digamos assim. Depois disso, eles organizaram grandes ataques ao exército da Colômbia e também outros alvos. Eles também fizeram extorsão, sequestros e basicamente espalharam pânico por todo o país. Nos anos 90, inclusive, o governo colombiano tentou iniciar uma trégua com eles, mas não deu muito certo. O governo afirmava que a guerrilha basicamente não cumpria as promessas que faziam e em dezembro de 1990, então, o presidente da Colômbia na época, o César Gaviria Trujillo, autorizou seu exército a fazer um ataque diretamente contra as Farc. Eles então atacaram as Farc, tomaram 4 centros operativos deles, tomaram também a Casa Verde, que era um grande acampamento de dezenas de quilômetros quadrados, e esse ataque então foi considerado um golpe muito duro na organização. Eles tiveram então a estrutura de poder deles ameaçada, eles sentiram então que realmente estavam vivendo um momento fragilizado e tinham que garantir fontes de financiamento. E qual seria a melhor garantia para eles nesse momento? O ouro, né? Bom, então é a partir disso que eles
decidem fazer essa ação na região da fronteira com o Brasil. Essa ação ela ficou a cargo do Comando Simão Bolívar, conhecido pela sigla CGSB, e o destacamento tático deles teve 40 homens com a missão de eliminar o destacamento Traíra na base, junto ao Rio Traíra, e esses homens eles foram armados com armas muito fortes. Bom, a ação foi numa terça-feira. Nesse dia, 2 garimpeiros colombianos estavam detidos nessa base e 3 soldados brasileiros estavam fora do perímetro coletando lenha. O almoço das pessoas que ficavam ali era preparado no refeitório e perto do meio-dia o cozinheiro e grande soldado Sansão estava postado como sentinela, que é um soldado que guarda um posto, né, digamos assim, à margem do Rio Traíra, de frente ao lado colombiano. Ele estava também ao lado do soldado Aldemir Lopes de Almeida. Bom, já o pelotão das Farc, que estava ali planejando seu ataque, né, estava sendo ocultado visualmente por partes da floresta, então os brasileiros não estavam vendo que tinha esse grupo por ali, e eles observavam o acampamento brasileiro desde o início da manhã, então eles já estavam ali há algumas horas já planejando o que eles iam fazer, né, e os membros do grupo estavam também com o rosto ocultado para preservar as identidades de cada um. Eles se dividiram em 3 grupos. 2 deles cruzaram o rio a norte e a sul da base Traíra, tomando posições de ataque, e o terceiro, que tinha ali metralhadoras, snipers e estava fortemente armado, ficou do lado oposto para oferecer um suporte para esses que foram para a linha de frente, digamos assim. Bom, ao meio-dia então os soldados brasileiros iam almoçar e o comandante da guerrilha deu a ordem de ataque pelo rádio. Então eles tinham planejado para realmente começar a ação ao meio-dia na hora do almoço dos brasileiros. De início então o primeiro alvo foi o soldado Sansão, que levou um tiro de sniper e já faleceu naquele momento, e o Aldemir, que a gente falou que estava do seu lado, também foi atingido e faleceu na hora. O som, claro, que alertou os soldados que estavam indo almoçar naquele momento, mas os grupos que a gente citou, os grupos ao norte e ao sul, já avançavam e já estavam então bem preparados para aquele momento. Os guerrilheiros então invadiram e atacaram o refeitório. Mas aí tem um ponto que ajudou os brasileiros. Por conta da elevação do piso da estrutura, os tiros atingiram os soldados principalmente nas pernas e não nas partes de cima, com exceção do soldado Sidmar Moraes, que foi o terceiro vitimado. E olha só, os 2 garimpeiros colombianos que estavam detidos lá nessa base brasileira também foram executados pela guerrilha. Bom, percebendo que conseguiram dominar a situação, o comandante da guerrilha das Farc ordenou o cessar-fogo e colocou os feridos sob vigilância. O comandante então ordenou que todo o material do exército fosse confiscado: armas, uniformes, equipamentos, barcos, comida também e, claro, o rádio da base, para deixar a unidade totalmente incomunicável. Então, esse grupo das Farc, com a missão de certa forma cumprida, né, naquele momento, começou a voltar. Os brasileiros ficaram sem comunicação, então permaneceram ali feridos no local, né, tirando aqueles 3 que a gente falou que tinham falecido, apenas com primeiros socorros prestados pelo médico da unidade. E olha só, por dias então, por conta dessa falta de comunicação e como era num momento totalmente diferente da sociedade, né, não é igual hoje em dia que tudo corre muito rápido, ninguém soube dessa ação, então ficaram vários dias lá nesse sofrimento e sem ninguém ter noção do que tinha acontecido naquela base. Alguém diferente de quem estava ali só foi ficar sabendo na sexta-feira, o dia 1º de março, que foi quando o novo grupamento que ia substituir os feridos chegou na base Traíra. Ao meio-dia dessa sexta-feira, então, o rádio que eles levaram, né, um novo rádio, já que aquele já tinha sido levado pelos colombianos, comunicou o ataque que a base brasileira tinha sofrido ao pelotão que estava em Vila Bittencourt, que então transmitiu essa informação ao comando de fronteira dos Solimões, baseado em Tabatinga, e de lá a informação chegou no general Antenor de Santa Cruz Abreu, que era comandante militar da Amazônia, que estava em seu quartel-general em Manaus. E então só às 3 horas da tarde, depois de passar aí por várias pessoas, a informação chegou em Brasília, onde o ministro do Exército, o general Carlos Gomes, autorizou o Comando de Operações Terrestres a planejar uma resposta ao ataque. Foi nesse momento também que o Fernando Collor, o presidente do Brasil na época, ficou sabendo da situação. A reação dele então foi entrar em contato com o presidente da Colômbia e pedir autorização dele para perseguir os guerrilheiros dentro do território colombiano. Depois disso, então, o Collor autorizou o exército a prosseguir com a operação, inicialmente chamada de Operação Jatuarana II, em referência àquela que a gente falou anteriormente, mas depois ela ficou conhecida como Operação Traíra. Bom, é claro que aqui vale a gente destacar que a reação brasileira tinha que ser rápida, mas ao mesmo tempo cuidadosa, porque também era uma operação de risco, né? E olha só, às 5 horas da tarde desse dia, no Rio de Janeiro, o efetivo do 1º Batalhão das Forças Especiais já estava ali meio que se dispersando com o fim do expediente, mas chegou essa ordem expressa de mobilização, então eles tiveram que se concentrar para essa missão que eles teriam pela frente. A unidade então precisaria ficar pronta para embarque em 4 horas e foram para missão apenas oficiais e sargentos, pois eles precisavam de pessoas aptas para paraquedismo, infiltração, contra-terrorismo, reconhecimento e também guerra na selva. Eles foram divididos em 4 grupos. Tinha então os grupos A e B, responsáveis por infiltração e reconhecimento, com 18 pessoas cada, o grupo C, de combate direto, que tinha 18 pessoas, e o grupo D, de coordenação, comando e controle, com 10 pessoas. Às 9 horas da noite, então, no prazo que eles tinham definido, todos estavam perfilados aguardando as ordens, ainda sem saber muito detalhe do que eles iam fazer e para onde iriam, só sabiam que eles teriam que fazer alguma missão muito
muito diferente para ter chegado de uma hora para outra ali, algo que mobilizou tanta gente. Pouco depois, então, eles embarcaram e chegaram na base aérea dos Afonsos na meia-noite. Bom, eles saíram do Rio de Janeiro, então, à 1 da manhã e pousaram 2 horas depois na base aérea de Brasília. Às 4 horas da manhã, um oficial general do Comando de Operação Terrestres entrou no avião e entregou ao comando da força um envelope lacrado que seria, então, com as ordens que eles precisariam seguir. O envelope foi aberto, então, quando o avião já estava lá em cima, revelando a missão e o que eles precisavam fazer. Basicamente, a missão determinava que eles precisavam infiltrar a selva amazônica no território de fronteira com a Colômbia, localizar os guerrilheiros, eliminar eles e recuperar também o material roubado por eles. Bom, na manhã de sábado, então, os aviões sobrevoavam a zona do Rio Traíra para fazer um reconhecimento aéreo antes de pousar na Vila Bittencourt. Eles pousaram lá, então, e os operadores foram levados em helicópteros para a base Traíra para avaliar ali realmente a extensão do ocorrido, né? E só depois disso, então, os grupos foram se infiltrar nas terras colombianas. Bom, e pra gente ter noção de como realmente foi uma operação muito grande, além das forças especiais, o exército mobilizou também outras forças para a operação. Por exemplo, tropas de todo o Comando Militar da Amazônia e forças do Comando de Fronteira de Solimões, que ficava na cidade natal dos 3 soldados vitimados no ataque, também foram para lá. A Força Aérea Brasileira deu apoio com 11 helicópteros e 4 aviões, e 4 aviões armados com metralhadoras e bombas também foram enviados da base aérea de Natal, ficando de prontidão se fosse necessário. Bom, nos primeiros dias da operação, então, os grupos brasileiros encontraram de fato os primeiros grupos dos guerrilheiros colombianos fazendo as primeiras batalhas por ali. Esses guerrilheiros, muitos deles se rendiam, eram feitos de prisioneiros e também revelavam detalhes internos deles, ajudando também na operação para ela prosseguir, né? Um dos grupos, inclusive, foi localizado com uma embarcação que era do Brasil. Esse grupo foi atacado e rendido, e na embarcação encontraram pertences justamente do soldado Sansão, que a gente citou lá no início também. Bom, depois de tudo isso, foi revelado então o local do acampamento principal da guerrilha das Farc, que ficava a noroeste da posição da base Traíra. Para lá, das pessoas que descobriram a informação, eram 5 horas pelo rio e mais 2 horas de caminhada. Essa informação, ela foi repassada ao comando, e no dia 7 de março, uma força do 8º Batalhão de Infantaria de Selva partiu em direção a esse local. Em 8 de março, então, o acampamento foi localizado e cercado, e à distância os brasileiros perceberam a presença de muitos dos materiais roubados. Então eles perceberam que realmente estavam no lugar que eles precisavam estar. Bom, o que aconteceu naquele momento, então, foi basicamente a consolidação da revanche, né? Foi autorizado o ataque e a força brasileira atacou a guerrilha ao meio-dia também e eliminou completamente o contingente das Farc. Bom, o material que os colombianos tinham roubado foi levado de volta à base brasileira e nenhuma baixa no grupo dos brasileiros foi registrada nessa operação. Então isso mostra como realmente foi uma operação muito bem sucedida, né? Porque eles conseguiram o objetivo e sem ter nenhuma baixa também, né? Mas olha só, a história não parou por aí. Eles não pararam nesse ponto ali de que eles já tinham cumprido a parte principal da missão, digamos assim, porque no dia 9 foi feita em Vila Bittencourt uma reunião entre os comandos brasileiros e colombianos. Ali, então, eles acertaram que a operação continuaria com o objetivo de eliminar de vez a presença das Farc na região de fronteira. Eles combinaram, então, que o batalhão Bajarano Munhoz, que era um batalhão colombiano sediado em Taraíra, atuaria como a barreira norte das forças especiais brasileiras, impedindo a fuga das guerrilhas por ali. E aqui vale a gente ressaltar que o presidente da Colômbia estava muito pressionado naquele momento, pois envolvia o combate simultâneo às Farc e também ao Pablo Escobar. Então era um momento realmente delicado para ele, e ele viu com bons olhos essa intenção de fazer uma limpa nas Farc e decidiu colaborar com a operação. Essas ações então foram feitas em abril e conseguiram localizar a maior base das Farc na região. No dia 18 de abril, então, os grupos foram levados de helicóptero e se infiltraram pela selva. No dia 20, 2 dias depois, se aproximaram da base durante a noite, e um dia depois, no dia 21, o grupo de reconhecimento registrou a presença de 150 guerrilheiros na base, além de uma prisão onde tinham reféns. O ataque, então, que eles tinham planejado seria feito pelos 4 grupos brasileiros e marcado para a manhã seguinte. Mas aí aconteceu o seguinte: o grupo de reconhecimento notou a presença de mulheres e crianças ali, que eram familiares dos guerrilheiros. Então, diante dessa informação, os brasileiros decidiram cancelar a operação, deixando o local como responsabilidade do exército colombiano, sem se envolver diretamente. Até porque eles já tinham cumprido os principais objetivos e recuperado o que era deles. O que eles iam fazer ali era basicamente uma extensão de algo que nem estava planejado inicialmente. Então eles perceberam que talvez não valeria a pena correr aquele risco, né? Porque tinham mulheres, crianças. Ou já estavam indo até mesmo longe demais, né? Talvez passando do que eles deveriam fazer naquele momento, né? As equipes brasileiras então saíram da selva em 22 de abril e essa data marcou então a conclusão da Operação Traíra, que foi muito elogiada pelo seu sucesso, pelo planejamento e rapidez nas ações também. Bom, depois desse caso, as Forças Armadas colocaram mais pelotões nessas regiões, quadruplicando os efetivos na região, que hoje conta com mais de 45 mil militares. Então, diante de uma situação inesperada, uma situação que pegou os brasileiros de surpresa, eles conseguiram tirar boas lições, fazer uma operação de sucesso, e essa operação então ela basicamente se tornou um exemplo para operações em selva e é estudada até hoje em dia por muitas academias militares pelo mundo.